Bom, eu tava aqui no meu Instagram vendo algumas informações, né? Impressionante como o celular ele tem um poder de conectar pessoas com causas que são inclusivamente maiores do que o que a gente está acostumado, né, a ver. Eu acho que talvez sem a internet, sem as redes sociais, nós nunca teríamos tantas informações sobre o falecimento de um menino como o Gabriel Ganley, que sofreu, né, um óbito por uma situação como essa, sabe? Envolvendo, enfim, a gente tá vendo aí abuso de. A manipulação, por assim dizer, incorreta de ergogênicos, né? Mas, embora a gente tinha, né, pouco acesso a esse tipo de informação, inconscientemente todo mundo sempre soube que o uso de anabolizantes é um problema, né? Curiosamente, as empresas de suplementação elas não vendem, por exemplo, anabolizantes. O Brasil, em teoria, não aceita, né, não é permitido por lei o uso de anabolizantes. Outra questão também, você não vê nenhuma grande marca mundial, como por exemplo a Nike, a Adidas, patrocinando, por exemplo, o fisiculturismo. Tudo isso porque é um concurso de beleza, né, que requer do físico humano condições extremas. E todo mundo está falando aí, por exemplo, né, dessa questão toda, repercutindo, falando várias coisas a respeito dessa situação. E eu queria me posicionar também no intuito de falar sobre a experiência que a gente tem como pessoas normais, que não são tão envolvidas com esse meio, mas que frequentam uma academia. Eu frequento a academia desde 2015 e eu sempre, né, assistia filmes de heróis, aqueles caras fortões. Inclusive eu desenhava, sempre desenhei, gostei de desenhar. Quando eu era pequeno eu era muito fã do Dragon Ball e eu tentava desenhar os personagens, né? Então essa ideia do físico grande, absurdo, é um negócio que sempre me encantou, assim como encanta muitos jovens, né? Muitas mulheres, pessoas em geral. E eu lembro que eu sempre tive muita dificuldade porque eu fui um falso magro praticamente a vida inteira, né? Então eu era uma criança, depois um adolescente, né? Que por uma má alimentação eu acabei ficando um menino muito magro, mas com uma barriguinha, né? Que na minha cabeça era gigantesca, mas que hoje olhando eu percebo que não era. Então aquilo me incomodava, né? Porque para mim o físico bonito é aquilo lá, é o desenho que mostra o corpo musculoso, etc. Aí a gente cresce nesse contexto e depois tem o boom do fisiculturismo no Brasil, que com o advento da internet se popularizou e a gente começa a ver cada vez mais atletas, né? Atletas e atletas com um nível de muscularidade que se assemelha aos heróis que a gente assistia. E aí a gente vai inconscientemente comprando esse discurso de que é possível. Até porque as marcas e os atletas falam que é só você trabalhar firme, é só você trabalhar forte, é só você acordar todo dia, comer direito, ir para academia, treinar como se não houvesse amanhã, que o corpo vai chegar, o físico vai chegar. Só que as pessoas fazem das exceções uma regra, porque fazer de uma exceção uma regra é conveniente para quem quer vender. Então a gente vê pessoas, né, influenciadores como o Gabriel Ganley, que infelizmente é um menino muito talentoso, novo, 22 anos, tinha uma vida inteira pela frente, e por isso que eu acho que é algo tão chocante, né? Eu acho que a grande sacada do Ganley, que todo mundo gostava dele, é que ele era um menino que ele representava, né, esse instinto sonhador do brasileiro que vem de baixo e que sonha em, de alguma forma, influenciar positivamente as pessoas, viver e colher os benefícios da disciplina. Então, Gully propagava isso, vivia isso, né? Mas chegou um momento em que a gente começou a ver, através da vida dele, a diferença entre o esporte e a realidade. Então, esses influenciadores que estão no meio fitness, eles são pessoas que têm, assim, uma genética fora de série. São pessoas que são diferentes. Eu tenho certeza que você conhece aí alguma menina que faz parte da sua vida, ou algum menino que faz parte da sua vida, que, assim, respirava e o corpo desenvolvia. Aquela tua amiga
ter uma coxona enorme, um bundão, peito grande, cintura fina, ou o moleque que tira a camisa, ele é todo rasgado, forte, musculoso. Você fala, caraca, mano, mas ele não tem uma vida muito diferente da minha, como é que essa pessoa tem isso? Entra o fator genético, né? Então, a genética ela é completamente determinante nesse tipo de situação. E aí, qual que é a questão? O Gunley, ele é um menino super esforçado, que ele tinha ali um futuro brilhante pela frente, só que ele entendia, percebia que ele não tinha uma genética tão boa quanto, por exemplo, os atletas de ponta, né? Então, ele que sempre foi o cara do trabalho duro, da superação, começou a tomar um caminho, né, nessa jornada de autoconhecimento e superação, que se tornou perigoso. Perigoso a ponto dele vir a óbito por, enfim, fins que só vamos saber ao certo quando sair um laudo médico final e definitivo. É até chato ficar especulando a respeito disso. A gente tem que, obviamente, respeitar a família, tudo que está acontecendo no meio disso, mas eu acho que é importante a gente dar esse recado, sabe? Eu, embora treine entre indas e vindas desde 2016, teve períodos que eu tive um físico melhor, um físico pior. Teve situações onde eu me sentia bem olhando no espelho, eu me sentia mais próximo desses heróis, né, que eu, por assim dizer, me inspirei. Meu gato que não subir em cima das coisas aqui. Mas teve outros momentos como agora também que ficou evidente para mim de que o shape é alugado, de que para você ser como esses atletas que são capa de revista que a gente vê na internet, você tem que pagar um preço muito grande, você tem que depender de recursos externos ao corpo humano, que o corpo humano pode fazer. Eu acho que isso é uma grande demonstração de que essa conversa de meritocracia, ela não funciona. Não funciona. Por quê? Porque para você ter mérito, você precisa partir de condições iguais com os seus concorrentes ou com as pessoas que você divide a vida. E só o fator genético dentro desse esporte já mostra que ninguém larga do mesmo ponto de partida. Então a gente ficar vendendo que se você fizer dieta e tomar whey da marca X e você treinar igual maluco, você vai ficar igual o Ramondino, porque você não vai. Né? Aí você me fala, não, mas isso aí todo mundo sabe, os próprios caras que são do esporte falam isso. Falam isso mesmo? Eles falam, mas será que eles de fato deixam isso claro de uma forma que nenhuma pessoa entenda de outra forma? Eu acho que não, porque o marketing dos atletas, das empresas principalmente, que vendem suplemento, de alguma forma tem como posso dizer, uma comunicação que coloca no suplemento alimentar o resultado do atleta de ponta. Então isso já é uma contradição. Então, assim, nem o meio da maromba, por assim dizer, é explícito e verdadeiro quando fala a respeito disso. E aí a gente vê um monte de moleque se matando, né, acabando com a saúde, um monte de menina acabando com a saúde porque quer ser um super atleta. Ou, sei lá, uma pessoa que tem um físico absurdo, fora do comum, né? Eu acho que uma das coisas que foi boas na minha vida, uma das coisas boas que aconteceu na minha vida, foi quando eu comecei a me aceitar mais, sabe? Aceitar e se conformar são coisas diferentes, coisas distintas. Eu acho que eu comecei a me aceitar mais no sentido de entender minhas limitações. Entender, por exemplo, a minha genética, o meu corpo, como é a minha vida, como é que é o meu contexto, a minha alimentação, enfim, isso foi importante para eu me cobrar de forma justa, sabe? E não ficar me comparando com gente que tem todos os recursos para, sei lá, se fosse um carro ser uma Ferrari, enquanto eu tenho condições de ser um carro 1.0 que roda no Uber, entendeu? Nada contra quem é Uber, inclusive se um dia eu precisar eu vou sem problema algum. Importante a gente trabalhar, né? Tudo trabalho é digno. Agora, se aceitar foi uma coisa importante, mas não se conformar também é importante. Você também querer ter um estilo de vida melhor, mais saúde, praticar atividade física, isso tudo é importante, mas sempre de maneira consciente, porque infelizmente o Gunning se tornou estatística. Eu gosto do meio do fisiculturismo, acompanho há anos, né? Então, por exemplo, o Shawn Rhoden, que foi um dos Mr. Olympia, o cara faleceu tipo 2 anos depois de ter ganhado o Mr. Olympia. Ele desbancou o Phil Heath, que era 6 vezes consecutiva
o Mr. Olímpia, e aí de repente o Shawn Holden vai lá e ganha, 2 anos depois o cara falece. 48 anos, se eu não me engano, ele tinha na época. Tinha também um fisiculturista brasileiro recente também, que era o Christian Figueiredo. Esse cara, ele rodou algumas marcas, como enfim, não vou falar de nome, vai. Enfim, você sabe quais são as marcas. O Chris Figueiredo também morreu, assim, mal súbitas, doideira. Putz, tem tantos casos que a gente pode citar. E aí, infelizmente, o menino vira estatística, justamente por tentar compensar de forma anabólica, né, e não natural um caminho que ele precisaria percorrer em anos, sabe? Então, o imediatismo é um problema cada vez mais latente da nossa sociedade, porque a gente está o tempo inteiro se comparando, a internet coloca diante da gente realidades que nós não conhecíamos, nem imaginávamos que existiam. E a gente fica querendo viver isso, sem entender que cada um tem uma realidade, sabe? E a gente tenta apertar os passos, a gente se desdobra para tentar encurtar um caminho. E o pior é que as pessoas que estão lá, né, vendendo essa ideia, elas falam que se você conseguir, se você tentar, se você se esforçar, você também vai chegar lá. E nessa aí, às vezes, você ultrapassa o limite do que é saudável, do que é possível. E foi o caso do menino Gunny, né? Então, infelizmente, a gente perde um jovem de bobeira. Uma morte evitável que não era preciso acontecer, não devia acontecer. Imagina o tanto de sonhos que ele tinha, né? Imagina como deve estar a mãe. Imagina toda uma geração de adolescentes, né? Que viam ele como uma referência. Sabe, perdendo uma pessoa tão cedo assim. E vai cair no esquecimento, né? Vai ser uma lembrança de alguém que foi além das expectativas, né? Tipo como foi o Zizi, que é um outro influenciador no mundo fitness. Mas assim, que perdeu a vida, que é o bem mais precioso que a gente tem, né? Então, eu espero que a gente tome cuidado pra gente não ficar se comparando, pra gente não brincar com anabolizante, pra gente aceitar as limitações do nosso corpo e sim, praticar atividade física, sim, tentar superar, crescer, evoluir, mas sempre respeitando os limites do praticável. Sempre lembrando que a nossa comparação justa é com o nosso eu mesmo, lá do passado, e não com o influenciador que você vê na internet, que diz que acorda às 5 horas da manhã e que treina e faz e acontece, e é tudo só com whey e creatina, né? Hoje, pelo menos, eles admitem que usam anabolizantes, né? Mas é sempre assim, não, a dose mínima, não, porque não sei o que lá, porque eu tenho acompanhamento médico. Olha aí o que acontece com o maior influenciador fitness do momento, né? Enquanto a marca dele vai continuar vendendo suplemento, a mãe dele vai sofrer com a ausência do filho. Então, muito triste. E eu vi uma frase que eu fiquei pensando, né? Acho que eu vi num comentário do YouTube que o fisiculturismo ele criou o Gabriel Gunley e também matou o Gabriel Gunley. Então, triste, né? Que Deus conforte a família.